Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre gases e o efeito estufa. Inicialmente vamos definir os gases, né? Então os gases podem ser formados por átomos ou moléculas. Eu trouxe dois exemplos aqui. Temos aqui o gás oxigênio, certo? E o dióxido de carbono também, que é um gás. Né? Então, os gases eles têm propriedades bastante específicas. Vamos considerar um gás, certo? Por enquanto vamos considerar como sendo ideal. O que seria isso? Um gás que está a determinadas condições. Então, os gases, em sua estrutura, as moléculas ou os átomos, eles ficam o mais distantes possíveis uma das outras. O que quer dizer isso? Quer dizer que as moléculas elas sofrem poucas interações. Então, ele não vai ter um volume definido ou um formato definido. Ele não tem, devido a esse distanciamento de suas moléculas. Tá certo? Então, a gente vai fazer algumas considerações com relação à temperatura, volume e à densidade de um gás, suas implicações no efeito estufa, né, no buraco da camada de ozônio. Então, fazendo essa pequena introdução do que são gases, vamos lá, né? Bem, a gente tem a teoria, considerar a teoria cinética dos gases, né? Ela fala, além disso que eu disse para vocês, além das características, ela fala o seguinte, que as moléculas ou átomos formadores dos gases, eles estão em constante movimento. Elas não estão de forma estática. Então elas estão se movimentando, elas ficam chocando. Então, considerando o ambiente fechado, imagina aí, sei lá, um vasilhame de vidro com algum tipo de gás lá dentro, as suas moléculas vão estar batendo na parede do recipiente, vão estar chocando a todo momento, aleatoriamente. Ele não vai ter uma direção, certo? Uma direção específica. As moléculas ficam ali aleatórias. Eu estou seguindo aqui uns slides, tá certo, pessoal? Que é justamente com relação ao conteúdo que a gente vai abordar na nossa aula, tá certo? Então, o gás, independente de sua quantidade, ele vai ocupar todo o recipiente. Então, não importa a quantidade de gás. Se o volume, por exemplo, eu tenho um vasilhame de capacidade de 20 litros. Aí eu pego lá 10 ml de gás e coloco lá dentro. Os 10 ml vão ocupar todo o vasilhame, uma vez que o gás ocupa todo aquele espaço, porque as moléculas ficam se mexendo, não dá para determinar exatamente onde elas estão. Então elas ocupam todo o recipiente, tá certo? Outra característica gasosa. Então, vamos aos comportamentos dos gases. Para entendermos, vamos definir um pouquinho o que é temperatura, o que é volume e algo muito importante quando se fala de gás, que é pressão. O que é uma pressão, gente? Pressão é uma determinada força que é exercida em uma área. Ah, mas o que é isso? Trazendo mais especificamente para cá, vamos falar sobre a pressão atmosférica. Veja, o nosso planeta tem gravidade. A gravidade é uma força no qual ela busca puxar os corpos para o centro da Terra. Então a gravidade a gente vai ter aquela força puxando ao centro, mantendo os corpos presos ali na Terra, tá certo? E falando de pressão atmosférica, a gravidade ela vai manter os gases ali em uma determinada, vamos dizer que, altura. Como assim? Veja, vamos imaginar a beira do mar, nível do mar. Ali a gente tem a pressão que a gente chama pressão de 1 atmosfera, 1 atm. Porém, quando a gente começa a subir, ou seja, vamos para montanhas, prédios altos e tal, a gente vai ter uma pequena diferença nessa pressão. Se a gente está em cima de um prédio, dependendo da altura, a diferença não é tão grande. Porém, quando a gente vai para uma montanha muito alta, uma elevação, uma altitude, né, bastante elevada, a gente começa a ter uma variação da gravidade e, consequente, uma diminuição de pressão desses gases. Quando se há uma pressão ali, ela está mantendo aqueles gases naquele determinado local ali,
certo? Em circulação, porém, quando essa pressão diminui, esse gás tende também a diminuir. Então, galera, falamos sobre a pressão, né? Falamos sobre a pressão atmosférica, aquela pressão exercida sobre os gases, tá certo? Que os gases exercem, aliás, tá certo? Então, a pressão atmosférica é a pressão que um determinado gás ou os gases vão exercer. E vamos considerar o seguinte, como eu falei, temperatura, volume, densidade, tudo isso, gente, vamos considerar uma pressão invariável. Vamos pegar ali o nível do mar, um ATM. Considerando isso, a gente vai ter o seguinte, quando eu aumento a temperatura, eu estou aumentando o volume de um gás. Veja, a temperatura é a medida de agitação das moléculas. Quanto mais agitado, maior a temperatura. Se eles estão mais agitados, eles vão expandir, vão aumentar o seu volume. Estamos falando de um gás que a gente está considerando ideal. O interessante seria em um local fechado, para que tudo isso possa acontecer, tá certo? Então, veja só. Então, galera, quando se há um aumento de temperatura, há-se um aumento no volume. A gente tem algumas teorias, tá certo? Não vou entrar nisso agora. Então, pessoal, falamos disso, aí veja só. A gente tem alguns teóricos que estudaram os gases, como Robert Boyle, a gente tem Gay-Lussac, certo? Temos outros, o próprio Avogadro, mas não vou entrar nessa parte aqui hoje, tá certo? Então veja, se eu estou aumentando a temperatura e consequentemente aumentando o volume, o que vai acontecer com a densidade? Lembrando, densidade é a relação entre a massa e o volume de um determinado objeto. Ela é invariável, ou seja, se eu aumento a massa e na mesma proporção aumento o volume, a densidade não vai variar, certo? Da mesma forma, se eu diminuir na mesma proporção. Vamos considerar a densidade como sendo a divisão da massa e do volume, sendo essa massa em gramas e esse volume em ml. Vou trazer aqui como exemplo a densidade de um determinado gás hipotético. Nós temos 20 gramas de um gás que ocupou um volume de 25 mililitros, 25 ml. Fazendo a divisão, a gente encontra a densidade de 0,8 gramas por ml. Quer dizer o seguinte, que cada 0,8 gramas ocupa exatamente o volume igual a 1 ml. Gente, vamos considerar a densidade como sendo um referencial para a gente dizer se o gás é mais pesado ou mais leve. Quanto menor a densidade, mais leve. Quanto maior a densidade, mais pesado, tá certo? O que aconteceu? Vamos supor que a pressão constante, eu aumentei levemente o volume do gás. Ele era 25, ele foi para 30. O que aconteceu com a densidade? Automaticamente, quando eu diminuo o denominador de uma fração, eu aumento a densidade. Porém, se eu aumento esse denominador, como eu fiz aqui, eu diminuo a fração, eu diminuo a densidade, permanecendo o numerador igual. Não variei a parte de cima, não variei a massa, mas aumentei o volume. Aumentando-se o volume, diminui a densidade, ou seja, o gás ficou mais leve. Gente, com o aumento da temperatura, o gás mais leve ele tende a subir. O que é que acontece? Trazendo aqui para o nosso efeito estufa. Veja, o que é esse efeito estufa? A gente tem um gás chamado de ozônio. Esse gás, gente, ele é encontrado na estratosfera. E qual é a principal função dele? Ele é responsável por absorver a maior parte da radiação solar que chega até a gente, para prejudicar, para evitar, na verdade, né, Então, deu aí uma pausazinha, não foi entaladinha, mas é o seguinte, a função dele, então, é evitar que os raios que entrem, os raios solares que entrem no nosso planeta,
eles prejudicam tanto a nossa saúde como o meio ambiente como um todo, tá certo? Então, a principal função da camada de ozônio é proteger. Porém, quando a gente tem um aumento na temperatura de um gás, como eu falei, a gente aumenta seu volume, a gente diminui sua densidade, ele fica mais leve, né? Ele vai subir. O que acontece? A gente tem alguns gases produzidos na Terra. Esses gases vão entrar em contato com o O3, que é o gás ozônio, e vão destruí-lo. Isso cria um buraco na camada de ozônio e provoca um efeito estufa. O que é um efeito estufa? Veja, a gente tem a emissão dos raios solares sem a proteção do ozônio. O raio solar, quando bate na Terra, que volta, ele encontra uma camada de outros gases que evita que esses raios se dissipem. Então, esses raios, eles vão ficar como se fosse dentro de uma estufa, aumentando a temperatura do planeta, tá certo, gente? Então, o efeito estufa é isso, é um aumento na temperatura do planeta. Então, galera, eu vou listar aqui alguns gases que causam essa destruição da camada de ozônio e causam o famoso efeito estufa. A gente tem, entre outros, o dióxido de carbono, gás carbônico. Ele é emitido principalmente aí para queima de combustíveis fósseis. Então a gente vai ter combustíveis oriundos do petróleo, né? Gasolina, diesel, além de outros, certo? A gente também tem os conhecidos como clorofluorcarbonetos, que é o cloro, flúor e o carbono, tá certo? Temos outro gás que é o gás metano, o CH4. É um gás que inclusive está presente no esterco da vaca. É só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então esses gases são os principais causadores do efeito estufa, tá certo? Então, quanto mais veículos a gente tem usando esses combustíveis, maior será a emissão desses gases e maior será a degradação da camada de ozônio, consequente aumento da temperatura no planeta Terra. Isso causará um desequilíbrio, né, em todo o planeta, tá certo? Então, além dos carros, dos veículos, a gente tem as indústrias, né, a gente tem alguns pontos locais queimadas, como por exemplo na floresta amazônica, no Cerrado brasileiro. Então, tudo isso aumenta a emissão desses gases. Isso aí também a gente vai observar, principalmente nas grandes cidades, uma poluição do ar. Então, galera, a gente tem que pensar em reduzir isso aí. Tem que pensar o que fazer para reduzir a emissão desses gases. Algumas empresas, elas, por exemplo, utilizam etanol em vez de gasolina. Mesmo o consumo do etanol sendo um pouco mais rápido, tá certo? Que a gasolina queima mais. Isso faz com que o veículo tenha um desempenho menor com etanol do que com gasolina, porém a emissão de CO2 diminui, tá certo? Então vamos dizer assim, seria uma boa ação a se fazer, né? Outra seria uma coisa bem local, evitar andar de carro, uma cidade pequena, vá andar de bicicleta, vá a pé. Né? Na nossa região dá para fazer isso aí de boa. Então, a gente tem os clorofluorcarbonetos, certo? Eles são responsáveis por cerca de 20% do efeito estufa. Então, onde a gente encontra? Quem emite esses gases? Esses gases, eles estão presentes, tá certo, gente? Em alguns eletrodomésticos. Então, galera, como eu falei, eles estão presentes em alguns eletrodomésticos, como por exemplo a geladeira, ar-condicionados, isolamentos térmicos, espumas, como propelentes de aerossóis, tá certo? Aerossóis são como se fosse um gás, só que eles têm partículas sólidas ali, espessas no ar, tá certo? Então, esses clorofluorcarbonetos também são causadores do efeito estufa. Então, galera, o que eu quero com esse vídeo de hoje é mostrar um pouquinho sobre os gases, características gerais e suas
suas causas, melhor, como causadores, né, desse efeito que a gente tanto falou, desse efeito estufa. Então, galera, muito obrigado aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E na próxima a gente vai tentar melhorar, tá certo? Obrigadão.